Muito bom dia, graça e paz, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, a quem nos foi otorgado. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de podermos estarmos aqui realizando o nosso Café com Deus. Hoje, dia 1º de setembro de 2025, uma segunda-feira. Dando continuidade aos relatos do apóstolo Lucas em seu evangelho, aqui no capítulo hoje 19, capítulo 19, a partir do versículo 28 até o versículo 40, onde o apóstolo que destaca 3 coisas importantes: um momento especial, uma instrução e uma afirmação de Jesus para quem está fazendo certo, faça o certo, não importa quem seja contra. Esse texto narra exatamente sobre essas 3 coisas. Nós vamos ler, orar, deixar o Espírito Santo nos conduzir aqui na direção do entendimento, do discernimento e das revelações da palavra que Ele há de nos trazer, porque compete só a Ele. Então, bendito seja o nome do Senhor. Se você puder compartilhar, compartilha, entra no nosso canal no YouTube, compartilha o link. Se não quiser compartilhar a mensagem, compartilha o link. Faça parte desta obra missionária que nós temos aqui dedicado a nossa vida em levar a palavra de Deus às pessoas, à igreja de Jesus. Então fique à vontade. Se sentir aí o desejo no teu coração de compartilhar, compartilhe, deixe o seu like lá no nosso canal no YouTube. Ajude esse trabalho a chegar aonde precisa. O Espírito Santo trabalhará a esse respeito. Então vamos à palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 19, começando no versículo 28 até o 40. Aqui é o momento em que Jesus ele vai ser conduzido em triunfo. Aquela entrada de Jesus em Jerusalém, o que aconteceu antes e o que ocorreu quando ele entra em Jerusalém. Então, esse é um momento, pois que o apóstolo Lucas ele fala sobre que ali foi um momento de triunfo. Observe bem o que o Espírito Santo conduziu o apóstolo Lucas a escrever. Após haver proferido essas palavras, depois que Jesus falou sobre a parábola das moedas, foi a live que nós fizemos de madrugada, de sábado para domingo. Depois dele falou essas palavras, depois que ele preferiu essas palavras, Jesus seguiu adiante, subindo para Jerusalém. Ele continuou na direção que é a direção que ele tem que tomar. Nós temos que aprender isso na vida com Jesus. Se nós tomarmos a direção errada, sabendo que é errada, as consequências ruins vão acontecer. Nós vamos observar bem isso nesse texto, do que a palavra de Deus ela nos mostra a esse respeito. Só nesse primeiro versículo aqui, nós já começamos a entender o que o Espírito Santo, ele, pela narrativa e pela colocação das palavras de Lucas, porque o primeiro versículo é o que o Espírito Santo conduz ao evangelista Lucas a escrever. É ele que está falando daquilo que o Espírito Santo afirma a ele. Então ele diz: após haver proferido essas palavras, Jesus seguiu adiante, subindo para Jerusalém. Ele está testemunhando. O Espírito Santo está testemunhando para ele exatamente isso.
ele vai subindo para Jerusalém. Por quê? Porque lá começa em Lucas 19, capítulo 51, aliás, capítulo 9, versículo 51, começa lá a jornada que determina os últimos momentos de Jesus. É ali que determina, é ali que foi revelado. O próprio Jesus traz essa palavra de confirmação, de que a partir daquele momento ele está subindo, indo para Jerusalém, subindo a Jerusalém, para depois subir aos céus. Então, cada momento foi um momento especial. Não houve um momento ali com Jesus que não fosse especial. Então, nesse contexto aqui também, é um momento específico, é um momento especial. Porque acontecem coisas aqui que não havia acontecido ainda. Então, Jesus está indo, chegando a Jerusalém. Está subindo, está bem pertinho. E o apóstolo diz, quando ia chegando aos povoados de Betfagé e Betânia, que ficava próximo do conhecido Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos com a seguinte instrução. Quando eles chegaram próximo ali, desse povoado que morava ali próximo aos Montes das Oliveiras, Jesus chama o seu discípulo e dá uma instrução a eles. Ide ao povoado que está adiante. Ao entrardes, encontrareis um jumentinho amarrado, sobre o qual ninguém jamais montou. Desprende-o e traz-o aqui. Se alguém vos interrogar, por qual motivo o soltais? Respondereis desta maneira, porque o Senhor precisa dele. E assim, os que haviam sido enviados foram e acharam tudo conforme ele, letra maiúscula, ele, Jesus, lhes tinha dito. Vá deixando o Espírito Santo te conduzir. As palavras já estão fluindo aqui para nós colocarmos de entendimento. Porque nada é mais maravilhoso do que esse momento de comunhão, em que nós nos colocamos inteiramente à disposição do Espírito Santo para ele nos conduzir naquilo que é exatamente o legado dele. É a missão dele de fazer em nós, por nós e através de nós. Porque assim o Senhor precisa dele. Essa é a resposta que vocês têm que dizer a ele. Jesus disse para eles. E assim os que haviam sido enviados foram e acharam tudo conforme ele, Jesus, ele, lhes tinha dito. Quando eles estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe indagaram, por que estáis soltando o jumentinho? Ora, vem pessoas estranhas soltar o jumentinho deles. Aí lógico que o dono ia perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão soltando? Mas interessante que Jesus já disse, já preveniu a eles. E se alguém perguntar, vocês estão, diga isso. Diante do que replicaram, os discípulos então responderam para o dono, porque o Senhor precisa dele. Exatamente como Jesus mandou dizer. Então puderam trazer até Jesus, colocaram os mantos de montaria sobre o jumentinho e ajudaram Jesus a montá-lo. E assim, quando ele seguiu em procissão, o povo estendia seus mantos pelo caminho. Ao chegar próximo da cidade do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus com grande alegria, em alta voz, por todos os milagres que haviam visto, e exclamavam, bendito é o Rei
que vem em nome do Senhor. Ponto de afirmação. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Outro ponto de afirmação, fecha aspas. Porém, alguns dos fariseus que estavam no meio da grande multidão sugeriram a Jesus. Sugestões que Jesus não acata. Vai entendendo. Disseram para Jesus: mestre, e bota um ponto de afirmação. Eles sabiam, eram convictos que Jesus era mestre. Mas eles estavam ali sugerindo a Jesus o que Jesus não concordava. Repreende os teus discípulos. Ponto de afirmação. Chegaram com essa ousadia. Reconhecer ele como mestre, mas sugeriram a ele que ele, Jesus, repreendesse os seus discípulos por causa do que eles estavam fazendo. Qual foi a resposta de Jesus para esses fariseus? Jesus, entretanto, lhes afirmou dois pontos abraços. Eu vos asseguro, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Ponto de afirmação. Bendito Deus, bendito Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que neles há. Pai querido, Pai amado, somos gratos a Ti por mais esse dia em nossas vidas, pela graça que o Senhor nos concede de estarmos aqui, meu Deus, realizando mais um café com Deus, onde levamos a Tua palavra, onde colocamos as orações de intercessões e pedimos ao Teu Espírito Santo que nos conduza, Pai, na revelação dessa palavra para a edificação do corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, rendemos graças também a Ti pela confiança que Tens depositado em nossa fé. Olha para a vida de cada um, nos conceda um dia guardado por Ti, protegido pelas Tuas mãos poderosas e dadivosas e milagrosas. Em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Tem tanto detalhe importante aqui nessa narrativa que o Espírito Santo conduziu o apóstolo Lucas a narrar, a trazer, que nos leva a nos encher de alegria, porque cada momento aqui é um momento importante que nos traz lições. A primeira lição que é trazido aqui é que Jesus está consciente de onde ele deve chegar e ele não abre mão disso. Olha o que diz o primeiro versículo. Após haver proferido essas palavras, Jesus seguiu adiante, subindo para Jerusalém. Jesus seguiu adiante. Ele poderia ter tomado um outro rumo. Ele poderia ter desistido da missão dele. Iria acontecer alguma coisa com ele? Não, ele é Deus. Iria afetar ele em alguma coisa? Não. Mas afetaria nós. Afetaria toda a humanidade. Ninguém ia ser salvo. Lógico que as palavras e as promessas dele passariam a não ter validade. Então é por esse motivo que Jesus não desiste. E é o exemplo que ele está dando aqui, o Espírito Santo está colocando aqui pelo apóstolo Lucas para nós olharmos, para nós ponderarmos essa mesma determinação e convicção, que nós não desistimos, nós não mudamos de rumo, nós não mudamos de direção, porque só existe uma direção para nós, só existe um rumo para a nossa vida,
Foi o que o apóstolo Pedro afirmou a Jesus, quando Jesus indagou para todos os discípulos, quando os 70 abandonaram ele, por causa da palavra, acharam duro a palavra. Quando os 70 abandonam, fica só os 12 com Jesus. Jesus vai e pergunta para eles: e vocês? Querem me deixar também? Querem ir também? Pode ir. Se vocês querem ir, pode ir. Querem me deixar? Pode deixar. Nós somos substituíveis. Mas Deus não é. Jesus poderia substituir os 12 ali, escolher outros 12. Porque ele ia trabalhar, ia acontecer o que aconteceu até hoje. Agora, a única coisa que é insubstituível é Jesus em nossas vidas. Ninguém consegue substituir Jesus em nossas vidas. Não adianta você querer, quando você está na caminhada, na direção que Jesus está conduzindo a você, e Ele nos conduz exatamente nessa direção, o Espírito Santo nos conduz exatamente nessa direção, assim como Jesus estava indo rumo a Jerusalém, sabendo que em Jerusalém, de lá ele subiria a cruz, da cruz subiria aos céus, morreria, depois ressuscitaria e subiria aos céus, mas era o final da obra dele. A obra dele seria consumado ali na cruz, como ele mesmo afirmou, está consumado. Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então essa conscientização, essa certeza absoluta, ela tem que permanecer na nossa vida, nos levando e nos conduzindo em uma perseverança até o final. Não importa o que aconteça, porque será um erro gravíssimo. Nós temos exemplo na Bíblia, um erro gravíssimo de que quando Deus nos dá uma direção e nós desviamos essa direção. É o caso do profeta Jonas. Está aqui um exemplo, profeta Jonas. Profeta, ele estava ali para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. O profeta não faz a sua vontade. Ele vive a sua vida, tranquilo ali, mas pronto para qualquer momento expressar a direção de Deus, a vontade de Deus para o povo, seja por meio de uma afirmação de vitória, de bênção ou de correção. O profeta está ali para isso. É o homem de Deus. Então veja a importância disso. Deus chega então para Jonas e diz: olha, Jonas, eu quero que você vá lá na cidade de Nínive e pregue a minha palavra para aquele povo, para que eles se arrependam. Porque se eles não se arrependerem, daqui a 3 dias eu vou destruir tudo eles. Jonas não queria que Deus perdoasse aquele povo. Jonas, nas próprias palavras dele, Jonas, a palavra diz que ele sabia que se aquele povo se arrependesse, Deus perdoaria. Então ele não queria que o povo se arrependesse e não queria que Deus perdoasse aquele povo. O que Jonas tinha de particular contra aquele povo? Não sabemos se era uma questão porque era um povo que não temia Deus, como o próprio Deus afirmou para Jonas. Esse povo não sabe discernir nem entre a mão direita e a esquerda, entre o certo e o errado. E tu não querias que eu perdoasse eles? E tu se preocupou com essa planta que nasceu numa noite e no outro dia secou? Porque Deus fez um bicho lá, na árvore lá, e destruía aquela sombra para ele.
E o sol bateu na cabeça dele e ele ficou indignado. Jonas, o profeta. Mas não quis levar a palavra de Deus aonde devia. Há muitos comportamentos hoje assim. Infelizmente. De homens e mulheres de Deus, pessoas de Deus que estão na igreja louvando, servindo a Deus ali, mas não estão direcionando, não estão levando a palavra. Não estão. Preferem muitas vezes afirmar, pronunciar as coisas deste mundo, ou suas próprias coisas, expor ela, do que as coisas de Deus. Do que papel é esse que a igreja está fazendo? Qual é o papel da igreja que o apóstolo Marcos nos fala lá no capítulo 15 do seu evangelho, quando Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. A igreja hoje, ela procura muito mais se colocar como se estivesse numa passarela de um desfile para se apresentar, do que mostrar a palavra de Deus e salvação para quem precisa. Não só para o perdido, mas tem muitos de Deus que estão precisando de uma palavra como essa. A igreja está precisando de uma palavra como essa, que venha despertar você para entender que Jesus está dando exemplo, que o Espírito Santo está colocando aqui ao apóstolo Lucas a trazer essa narrativa, dizendo que Jesus seguiu adiante, subindo para Jerusalém. Ele vem sabendo que ele tem que chegar em Jerusalém para morrer por nós naquela cruz. Ele seguiu adiante, quer dizer, foi uma decisão pessoal de Jesus. Quando eu sigo adiante, aonde eu estou indo, isso quer dizer que eu estou convicto que eu estou indo nesse caminho, porque eu escolhi esse caminho para ir. É assim que a palavra de Deus está revelando para nós, o Espírito Santo. Jesus seguiu. Ele manteve a decisão dele. Ele poderia ter parado ali. Não vou mais morrer na cruz. Não, eu não vou mais passar por esse sofrimento. Eu não fiz nada para merecer isso. Quem era merecedor de tudo era nós. Nós é que deveríamos ter pagado o preço que ele pagou, sofrido o que ele sofreu, morrido da maneira como ele morreu naquela cruz. Era para eu e você estar lá. Mas ele deu a vida por nós. E a decisão começou aqui, quando ele disse que ele seguiu adiante. Ele estava se aproximando, mas ele segue adiante, subindo para Jerusalém. Ele vem subindo para Jerusalém. Ele estava na parte baixa, nas regiões baixas. E ele vem subindo para Jerusalém, para quando chegasse em Jerusalém, subisse aos céus. Então Jonas fez o quê? Desviou-se do caminho. Pegou um barco, foi para uma outra cidade. E no meio daquela viagem naquele navio para outra direção, aí Deus tem que fazer ele voltar à direção certa. Deus tem que fazer da maneira que para o homem é mais difícil. Às vezes você prefere que Deus faça da maneira mais difícil para você entender. A Deus tem que levantar uma tempestade grande no mar, como aqueles marinheiros nunca viram uma tempestade daquele tamanho, nem o dono daquele navio, daquela embarcação. Fizeram toda a carga do navio ser jogada fora. Olha o transtorno que Jonas trouxe para todas aquelas pessoas. Olha o prejuízo que ele causou por um simples fato de mudar de direção, de não seguir adiante. A igreja tem que seguir adiante, como Jesus seguiu adiante, subindo para Jerusalém. A igreja tem que estar seguindo adiante, em direção à cruz, sempre.
Ou nós chegamos à cruz de Jesus, ou nunca chegaremos ao céu. A escolha é sua. Você pode desistir. Pode desistir até agora, ao ouvir essa palavra. Você que está seguindo Jesus, quer desistir? Pode desistir. Você acha que Deus vai chorar por você desistir? Vai não. De maneira nenhuma. Quem tem que chorar é nós que desistimos. Porque pagaremos o preço. Porque não há vida eterna a não ser em Jesus. O apóstolo Pedro disse: Senhor, se nós deixarmos de te seguir, quem nós vamos encontrar que tem a palavra de vida eterna? Senão tu, senão o Senhor. Só tu tens as palavras de vida eterna. Se eles desistirem, problema dos 70. Mas nós vamos continuar. Estamos conscientes disso. Que as palavras de vida eterna estão em ti. E é o que nós precisamos. Palavras de vida eterna. Que nos conduza na direção do reino de Deus. Jesus tomou a decisão de vir. Que o Pai enviou ele. Por amor em nossas vidas. A esse mundo. Para morrer naquela cruz. E ele passou aqueles 3 anos e 6 meses ali. Preparando esses 12. E preparando o caminho. Para o momento dele chegar àquela cruz. E ele está se aproximando. Mas aqui ele poderia ter desistido. Aqui nesse momento ele poderia ter mudado de rumo. Em vez de entrar em Jerusalém, saída para outra região. Mas ele segue em frente. A palavra, ela procura exatamente afirmar isso. O Espírito Santo procura exatamente afirmar isso para nós. Que, através do apóstolo Lucas, afirmar: Jesus seguiu adiante. Era a jornada dele, era o caminho dele. Era o que ele tinha que fazer para salvar nossas vidas. Então ele segue adiante nisso. Na mesma direção que ele vem. Lá de Lucas capítulo 9, versículo 51 para cá. Ele vem nessa mesma direção. Ele vem de lá, indo para Jerusalém. E ele não desvia em nenhum momento desse caminho. Porque ele, Jesus, sabe que a única forma, a única maneira de o ser humano retornar a Deus era pela morte dele na cruz. Então, o destino dele era esse. Mas ele estava no controle. Ele é Deus, ele diz: toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Ele criou tudo, criou os céus, a terra, o universo, tudo. O apóstolo João afirmou isso. Tudo foi feito por ele. Nada do que se está feito teria sido feito se não fosse por ele. Ele é Deus, ele é Senhor. Ele é mestre. Mas é um mestre que tem muitos que não ouvem. Então o primeiro detalhe aqui desse texto é que Jesus seguiu adiante. Seguiu adiante, subindo para Jerusalém. Seguiu adiante, seguiu em frente. Então segue em frente, meu amado. Segue em frente. Ah, mas é dolorido a jornada. É dolorida a jornada, é verdade. Mas mais dolorido foi para ele. O preço que ele pagou por nós. Doeu muito mais nele do que se dói hoje em nós. E graças a essa benevolência dele, a essa graça dele a nosso favor, é que nós estamos aqui crendo, confiante. Então persevera. Por que você quer desviar o caminho? Já chegando próximo, já estamos tão próximos de alcançarmos o resultado, aí vai desistir agora? Porque alguma coisa não está saindo de acordo com o que você planejou, do que você gostaria que acontecesse? Eu não tenho que olhar para essas colocações, essas formas de pensamento de vidas humanas, de capacidade da natureza humana. Eu não tenho que olhar para esse tipo de pensamento. Eu não posso deixar a minha vida ser conduzida por esse tipo de pensamento, por esse tipo de pensamento que quer direcionar. Aí eu segui um outro caminho, a uma outra direção, a não ser essa que eu tenho na minha vida para salvar a minha vida, que é
permanecer em Cristo Jesus. Seguindo nesse contexto. Não olhar para a circunstância. Aflições vêm e passam. Não me preocupar. Quando você está se preocupando com a sua vida, você está deixando, está perdendo ela. Porque Jesus afirmou isso. Que aquele que procurar salvar a sua vida vai perder. Mas aquele que perder por amor de mim é que vai ser salvo. Tudo que você fizer pensando só no bem-estar da tua vida, você vai perder a salvação. Agora, quando você perde tudo, nega tudo que tua vida quer, em prol de Jesus, do que Jesus quer para você, aí você ganha a tua vida. Porque você ganha a eternidade nele. Então, quando chega esse momento, quando Jesus vai chegando ali próximo a 2 povoados, Betfage e Betânia, que ficava bem próximo ali ao Monte das Oliveiras, que é bem conhecido, Jesus esteve várias vezes lá com os discípulos. Jesus então enviou os 12 discípulos e dá a ele uma instrução. Aqui vem o segundo ponto. A instrução de Jesus. Devemos seguir as instruções de Jesus. Devemos seguir o que a palavra de Deus nos orienta, nos direciona para fazermos. Porque a instrução de Jesus é a instrução certa, correta. Jesus disse, olha, vocês vão lá, naquele povoado ali próximo. Ele estava se aproximando desse povoado. Vocês vão lá naquele povoado. Ao chegar lá, vocês vão encontrar um jumentinho preso. Você vai desprender esse jumentinho e vai trazer para mim. Vai trazer aqui. Se os donos dele, alguém perguntar por que você está soltando ele, o jumentinho está desprendendo ele, você diga, o Senhor está precisando dele. Olha como o Espírito Santo já vai na frente. Porque quando os discípulos chegam lá, está soltando o jumentinho, o dono já aparece. Ei, por que vocês estão soltando ele? Não, o Senhor está precisando dele. Ah, então pode levar. Que coisa grandiosa. Quando você segue a instrução de Jesus, você obtém o resultado que Jesus já determinou. Jonas não quis seguir a instrução de Deus para pregar lá naquela cidade de Nínive, porque ele não queria que aquele povo se arrependesse, ele queria que Deus se destruísse e matasse todo mundo. Mas Deus é misericordioso. Deus quer o bem para nós, Deus quer o bem, Deus sempre quis o bem. Deus sempre trabalha em prol do bem das nossas vidas. Nós é que seguimos caminhos errados. Nós que fazemos escolhas diferentes. Daqui Deus propõe para nós escolhermos. Porque Deus propõe na palavra dele para nós escolhermos entre a vida e a morte. Mas nós preferimos escolher muitas vezes mais a morte do que a vida. Porque a vida exige esforço, dedicação, obediência, fidelidade a Deus. A morte você não precisa obedecer a Deus em nada que ela te abraça. Aí Jonas causou aquele prejuízo todo, aqueles danos todos, naquele navio, naquela embarcação, nos bens que ali aquela embarcação ia levando, que pertencia a pessoas. Tudo foi jogado fora no mar, para se aliviar o peso, para ver se aquela embarcação permanecia navegando. Até que encontraram ele e Jonas e perguntaram para ele, que eles foram jogando uma sorte para saber quem era o culpado. Porque perceberam que aquilo era uma coisa sobrenatural. E aí chegaram lá e a sorte caiu lá em Jonas. Jonas está lá no porão. Estava lá dormindo, achando que tá tudo bem ali. Estava não. Quando se faz a escolha errada, você pode, mesmo que você esteja num canto tranquilo, mesmo que você esteja vivendo um momento da vida tranquilo, achando que nada aconteceu, que nada vai vir acontecer, é só você olhar para a história de Davi. Deus deixou Davi passar 1 ano
para Deus depois corrigir ele. Deus esperou 1 ano que Davi se conscientizasse de que ele havia feito as coisas erradas, as escolhas erradas. Deus deixou ele passar 1 ano pensando que não havia consequência nenhuma. Talvez você esteja nesse momento na tua vida, achando que não vai ter consequência nenhuma, porque não aconteceu nada até agora. Já faz 1 ano, faz 2 anos, faz 3 anos, 4 anos, está tudo bem, está tudo tranquilo. Não aconteceu não, tal. Mas você não pode revogar. Ninguém pode revogar o que está escrito. Plantou, vai ter que colher um dia, não importa quanto tempo passe. As consequências virão, seja das escolhas certas ou erradas. Melhor que fosse, que seja das escolhas certas. Aí chegam lá para Jonas e dizem, olha, quem é você? Quem é o teu Deus? Aí Jonas vai dizer, não, eu sou hebreu, sou servo do Deus Altíssimo. E tudo isso que está acontecendo por minha causa. Pegue eu e jogue no mar que vocês vão se salvar. Aquelas pessoas foram obrigadas a jogar ele no mar, mas não queriam, mas jogaram. Aí Jonas sabia que ao jogar no mar, Jonas sabia que não ia morrer afogado. Jonas sabia que de alguma maneira Deus ia levar ele de volta ao caminho, na direção que Deus mandou ele seguir. Não imaginava ele, talvez que não fosse por um peixe, mas que ele ia voltar. Ele não ia morrer, porque Deus, ele até talvez quisesse que isso acontecesse. Talvez foi até nesse pensamento que ele teve. Não, eu morro lá, você me joga no mar, eu morro, vou salvar a sua vida, mas eu não vou para aquela cidade. Que Deus quer que eu vá pregar lá, eu não vou, porque eu não gosto daquele povo, eu quero que aquele povo morra mesmo, e não vou fazer. Ele talvez pensou até nisso. Mas só que quando Deus diz algo, ou faz e vai de livre e espontânea vontade, ou Deus te leva do jeito que Deus quer levar. Ele se joga no mar achando que vai morrer. Ele não se jogou no mar achando que Deus ia colocar ele dentro de um peixe, da barriga de um peixe e levar ele para colar. Não. Pode ter certeza que isso não passou na mente de Jonas de jeito nenhum, porque isso nunca tinha acontecido. Ninguém poderia imaginar isso. Mas ali foi o quê? Deus dizendo para ele, a tempestade não foi suficiente para você entender que eu quero que você vá? Aí você se joga aqui no mar para ver se morre? Mas não morre não. Vai fazer o que eu quero. Aí Deus vai dar ordem a um peixe. Olha, tudo foi criado por ele. Quando eles vão jogar ele no mar, o peixe já está só lá embaixo esperando. Na hora que ele se joga no mar, o peixe engole ele para dentro do ventre do peixe, porque lá ele pode respirar. E o peixe vai conduzir ele até a cidade de Nínive, na beira da praia. Uma cidade que tinha porto, uma cidade... Era a maior cidade da época. De comércio em tudo. E quando chega lá próximo à beira da praia, o peixe vai e cospe e joga ele. Feito um lançador. Ele cai lá naquela praia. Feito um tiro de canhão. O peixe faz igual isso, como se fosse um tiro de canhão. Joga ele bem longe. Porque o peixe era grande, certamente. Então não podia o peixe ficar na areia. Então jogou ele, cuspiu ele longe. E ele cai exatamente onde Deus queria que ele caísse. Na cidade de Nínive. Deus está aqui. Eu mandei você para cá. Você não quis. Te deu o sinal da tempestade. Você não atendeu. Se jogou no mar para morrer. Mas eu trouxe você aqui. Porque essa é a minha instrução para você. Essa é a minha direção para a tua vida. Então não fique quebrando a cabeça. Deus te escolheu. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele te escolheu com plano, com propósito. Ele
separou você para isso, então Ele vai usar você para isso que Ele separou para você fazer. Você pode até tomar a decisão que quiser, o caminho que quiser, mas vai acontecer o que Deus determinou que acontecesse pela tua vida. Foi o que aconteceu com Jonas e é um exemplo. E está aqui o exemplo de Jesus. Após haver preferido essas palavras, Jesus seguiu adiante, subindo para Jerusalém. Jesus, ele segue adiante naquilo pelo qual ele estava determinado por Deus a fazer, que era subir a Jerusalém para dar vida por nós naquela cruz. Então ele não se desvia do caminho. Ele não se desvia do caminho, ele vai. Ele sabe o que vai acontecer com ele sabe que vai sofrer, sabe que as consequências serão gravíssimas, fisicamente e em todo sentido. Mas ele segue a vontade de Deus. Então a melhor coisa que nós fazemos é seguir a vontade de Deus. Aí Jesus dá uma instrução aos seus discípulos vão lá, pegam o jumentinho, o dono pergunta, por que vocês estão saltando? Ou seja, o jumento não é de vocês, e a resposta que ele dá para os donos é o que Jesus mandou eles dizer. Se alguém perguntar, você fala, o Senhor está precisando dele. Então o dono vai e libera. Porque Deus já havia trabalhado na vida do dono, do jumentinho. E levaram o jumentinho. Prepararam o jumentinho. Ajudaram Jesus a montar. E Jesus monta naquele jumentinho e sai em direção a Jerusalém. E aí, quando vão chegando, os discípulos começam a glorificar a Deus. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o Rei. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas mais altas alturas. Os discípulos começam a louvar a Deus. E a multidão acompanha junto também nesse louvor, nessa adoração a Deus. É uma instrução que Deus está dando a eles. E eles fazem a instrução de trazer aquele jumentinho, Jesus montar naquele jumentinho e ir em direção a Jerusalém. E o povo começa a jogar roupa pelo caminho, onde Jesus ia passando, galhos de árvore, de folhas. É como chamada, existe uma tradição que as pessoas conhecem como Domingo de Ramos. Aí quando eles estão ali adorando a Deus, glorificando a Deus, os fariseus que estão no meio da multidão, os fariseus que estão ali no meio, poderiam estar participando como os discípulos. Chega para Jesus e dá a Jesus uma sugestão, Jesus sugere a Jesus para que Jesus mande os seus discípulos se calar. Aí Jesus, se esse se calar, é as pedras que vão clamar. Aí Jesus está dizendo, se esse, é melhor esse se estar gritando do que vocês ouvirem as pedras clamar. Porque se as pedras clamar, aí será clamor de dor, de sofrimento. E esses estão clamando de alegria, de satisfação, de contentamento. E isso não vai ser tirado deles. Não vou seguir o conselho de vocês. Jesus não vai seguir um conselho errado. Jesus não é como nós, não, que seguimos conselhos errados. Conselho de homens, com medo daqueles que são contra. Jesus, ninguém intimidou Jesus. Ninguém intimida Deus. E Jesus ensinou os discípulos também a confiar e a não ter medo de intimidação. Quem é de Deus, quem é de Cristo, quem segue a Jesus de verdade, quem tem Cristo na sua vida, não se intimida por nada. Por ameaça, por palavras, por barreiras, seja lá por o que for, por homens. Ninguém se intimida. Por quê? Porque nós somos guardados por Deus, porque a nossa alma, ela não pode ser atingida por aqueles que nos intimidam. Eles podem atingir o nosso corpo, mas a nossa alma não pode. Não pode tocar. Ela está guardada em Deus. Ela está escondida em Deus. Em Cristo. Então nós vemos aqui como é importante a palavra de Deus para nossas vidas.
Segue adiante, Igreja de Jesus. Segue adiante na direção pelo qual Deus escolheu para que você seguisse, para subir aos céus. Caminhar com Jesus. Jesus é o único caminho para isso. Então caminhe, continue caminhando com Jesus. Não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Vai em frente. Vai em frente. Ah, mas tem barreira, tem dificuldade. Deus cuida de tudo isso. De tudo isso. Se a carga está pesada nos seus ombros, Ele alivia a tua carga. Ele troca a tua carga que você está carregando pela dele. O teu fardo está pesado, Ele troca pelo fardo dele. Ele traz descanso na tua alma. Ele traz paz no teu espírito. Só que você tem que seguir. Continue seguindo. Deus está no controle da tua vida quando você está deixando Ele controlar a tua vida. Não deixe nada além de Deus controlar a tua vida, além do Espírito Santo controlar a tua vida. A igreja, ela tem que ser sempre direcionada pela vontade do Espírito Santo. Porque é a melhor escolha que podemos fazer como igreja de Jesus. Então, amado, deixamos aqui essa palavra para você refletir nessa segunda-feira. O Espírito Santo vai alimentar o teu espírito, a tua alma durante todo esse dia com essa palavra, fazendo você pensar, fazendo você refletir, fazendo você analisar, que você possa ler, reler, ouvir e deixar Deus, por meio do Espírito Santo, te conduzir ao entendimento que Ele quer te conduzir. Dentro dessa palavra que foi lida aqui e anunciada a cada um de nós pelo Espírito Santo. Louvamos a Deus por isso. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, rendemos graças a Ti por essa oportunidade que Tu nos concedeste de ouvirmos esta palavra, de nos alimentarmos, meu Deus, nesse momento, nesta manhã. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Colocamos a Tua igreja diante de Ti. Colocamos Teus filhos, Pai, que muitas das vezes quer deixar de seguir adiante. Está olhando para as coisas do lado, da direita, da esquerda, mas tem que olhar para frente, tem que seguir para frente, em Cristo Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Guarda a Tua igreja, desperta a Tua igreja, desperta, Jesus, a Tua igreja, desperta o Teu povo, Pai, no nome de Jesus, desperta, para que sigam adiante, nesse caminho correto, certo, que nos conduzirá a uma vida eterna contigo, Pai. Em Cristo Jesus. Abençoa, Pai, a vida de cada um. Olha para as necessidades. Estamos aqui começando a semana. Que o Senhor venha nos conceder uma semana de vitória. Uma segunda-feira de vitória. Que as Tuas providências cheguem às nossas vidas, cheguem à vida dessas pessoas. Nesse dia, Pai, ao qual elas estão precisando. Seja um recurso que está ligado à saúde. Que Tu venha curar. Venha operar um milagre. Venha arrancar o caroço em nome de Jesus. Venha tirar essa dor, o que está causando essa dor. O que está, meu Deus, alimentando essa tristeza, essa angústia, essa depressão. Tira, arranca desse coração no nome de Jesus. Espírito Santo, coloca paz nesse coração. Coloca paz nesse espírito. Da vida dessa pessoa, Pai. No nome de Jesus. Tira todo o mal. Do alto da cabeça, as plantas dos pés, aonde estiver alojado o mal, a enfermidade, a doença, a dor, o sofrimento, meu Deus, arranca e coloca a Tua presença, a Tua paz, a Tua tranquilidade nesse coração, nesta vida, em nome de Jesus, trazendo a solução a esses problemas familiares, trazendo as soluções a esses problemas pessoais, de natureza psicológica, sentimental, financeira. Traz a solução, Pai, no nome de Jesus, conduzindo a Tua igreja, conduzindo o Teu povo na vitória. Porque nesse momento aqui, tanto Jesus como todos aqueles discípulos chegaram ali, naquele destino final de Jesus, mas vitoriosos. Vitoriosos. Porque essa é o maior benefício, é o maior galardão
recompensa para a nossa vida é chegar no final e declararmos a vitória. Como Jesus declarou lá naquela cruz, quando ele disse, está consumado. A vitória está garantida. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, Pai. Nos conduza, Pai, a esse momento vitorioso em Cristo Jesus. Vai conduzindo essas vidas, Pai. Vai operando, vai manifestando Tua graça, os Teus favores, em favor de cada um, meu Deus, de cada família. Olha para os filhos que estão dispersos, traz para perto de Ti de volta, Pai, em nome de Jesus. Una essa família, una esse Teu povo em Cristo Jesus, na direção e na comunhão do Espírito Santo, que está conduzindo essa igreja do Senhor para se encontrar com Cristo na glória. Pai querido, Pai amado, despeça agora todos os dados inflamados do maligno, toda seta que assola o meio-dia, toda a ordem de morte que Satanás ele pronuncia ao meio-dia, os demônios que ele solta aos meio-dia, que se rasteja em busca de suas presas. Protege, meu Deus, o Teu povo, protege a Tua igreja, protege os Teus escolhidos, a família de cada um deles, os Teus ungidos, Tuas filhas, Teus filhos. Guarda e protege cada um deles desses males, nos cercando com a cerca de proteção, como Tu fazias com Jó e a família dele e os bens dele. Pai, faz assim com a Tua igreja, com o Teu povo. Não deixe o inimigo tocar em ninguém. Conduz em vitória. Se há algum joelho, meu Deus, querendo vacilar, meu Deus, firma esses joelhos diante de Ti. Firma esses passos. Se há alguns passos querendo desviar do caminho, traz de volta, firma esses passos no Teu caminho, guiando pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Em Cristo Jesus, Pai. Segura, Pai, na mão de cada um dos Teus filhos. Segura Teu povo, Pai. Não deixa que o inimigo disperse. Dá força a cada um. Dá entendimento da Tua palavra. Faz eles cada vez mais buscar, ter a consciência que precisam buscar a Tua presença e conviver com Teu Espírito Santo diariamente, para entender os Teus planos e os Teus propósitos em Cristo Jesus para nossas vidas. Seja disperso, seja repreendido agora todo principado, toda potestade, toda hoste espiritual da maldade, todo príncipe das trevas desse século. Esteja repreendido agora em nome de Jesus, neutralizado todas as ações demoníacas, satânicas, diabólicas, que tem se projetado, elaborado contra a Tua igreja, mas seja disperso, seja anulados esses planos, essas obras demoníacas. Quebra, meu Deus, desfaz de todo o mal no poder que há no nome de Jesus. Bendito Deus, glorioso Pai, querido, amado. Abençoa Jerusalém, Israel, prosperando-os, guardando e protegendo-os também, livrando de todos aqueles inimigos que sempre estão se levantando contra o Teu povo. Glorifica Teu nome, Pai, por meio da Tua igreja, por meio de Israel. Glorifica Teu nome por meio daqueles que creem em Ti, que têm buscado a Tua presença. Firma os passos dos Teus servos, dando sabedoria e entendimento a eles a prosseguir fielmente, Pai, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Muito bem, meu amado, em Cristo Jesus, meus amados, que essa paz inunde o teu coração, te conduza durante todo esse dia debaixo da graça de Deus e da proteção do Deus Todo-Poderoso. Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade no nosso Café com Deus, em nome de Jesus. Amém.